Olá, todas as mães que nesse domingo terão aí o Dia das Mães para comemorar. E será uma comemoração de forma bem diferente, porque é uma comemoração onde nós não estaremos ligadas, né, de forma física, de forma afetiva, né, de forma onde o contato humano não será permitido. Mas para esse Dia das Mães tem eu tenho uma mensagem, eu tenho algo que eu gostaria de falar. É sobre a questão do vínculo afetivo. O vínculo afetivo materno, né? Esse vínculo que a gente espera nessa relação mãe-filho, que a sociedade espera, que culturalmente é construído e é constituído, né, pela mãe, pela figura materna, essa figura de apego. Porém, esse vínculo ele foi construído ao longo de vários momentos históricos. Podemos falar especificamente que o vínculo materno ele aconteceu a partir do século XVIII. Antes disso, o que acontecia? As crianças, ao nascerem, elas já se separavam da mãe após o nascimento. E esses filhos, esses bebês, eles eram cuidados, eles eram amamentados por pessoas que na época se chamavam amas de leite. Essas crianças ficavam na convivência com essas mulheres para cumprir a função de amamentar e de cuidados com esse bebê, que isso se estendia até mais ou menos entre os 4 e 5 anos de idade, que é quando esse bebê, né, essa criança, saía desse vínculo com a chamada ama de leite e retornava ao seu vínculo parental, materno e paterno, né? Só que o que acontecia? Muitas dessas crianças não sobreviviam, não passavam dos 4 meses. Dos 4 meses, não, dos 4 anos, desculpe. Então, acontecia muita mortalidade infantil nessa época e acredita-se que era por conta das condições de higiene, né, e de saúde, as condições básicas de higiene e de cuidado. Porém, né, com o passar do tempo e com o passar da nova forma de configuração familiar, as coisas mudaram. E no século XVIII, na Idade Média especificamente, as famílias já passavam a ter essa criança no seu convívio desde o nascimento. Porém, era uma convivência totalmente de afastamento. Não existia esse contato afetivo, esse contato interhumano de olhar, de tocar, de envolver o bebê, de suporte emocional com essa criança, de estímulos, né, para o contato emocional, visual, para o contato desse vínculo, né? Existia apenas a questão da sobrevivência biológica. E quando essas crianças passavam a ter condições de conviver entre os adultos, né, ali em toda a configuração familiar, em toda a dinâmica familiar de trabalho, de relações de adultos, né, das relações da rotina, essa criança então passava a conviver junto com todos os outros adultos e a sua família. No entanto, essa criança não recebia atenção, cuidado direcionado a uma criança. Essa criança, né, era tratada como um adulto e passava a fazer parte dessa rotina como um adulto. As coisas não se separavam. O que é da vida infantil, né, o que é do desenvolvimento infantil, o que é do desenvolvimento da adolescência, o que é do desenvolvimento da vida adulta. As coisas se misturavam
E isso também tinha prejuízo para a infância. A infância não era reconhecida, ela não era autorizada. Porém, né, assim, outros estudiosos foram olhando para isso, né, foram descobrindo outras formas que eram saudáveis para o desenvolvimento infantil, que legitimava essa necessidade de ter um desenvolvimento afetivo, de ter uma relação afetiva. E quem começou a fazer isso foi a Igreja Católica e os protestantes, né? Pessoas ligadas à Igreja Católica e pessoas ligadas aos protestantes começaram a dar recomendações, fazer um chamado às famílias, recomendando esse cuidado com o vínculo afetivo, que nessa época não se chamava, não era esse termo adotado. O que eles utilizavam era cuidado nas relações, ternura, né, que os seus pais tratassem essa criança com ternura, com uma amizade e de uma forma mais próxima da realidade da criança. Então as coisas, né, foram evoluindo, a infância então foi sendo reconhecida, ela foi ganhando um lugar, um espaço. Nessa época tivemos uma contribuição que foi um marco para essa, né, para essa necessidade de reconhecer a vida infantil e a necessidade de reconhecer esse elo, a importância desse elo afetivo com a mãe, desse vínculo afetivo materno. Um filósofo contribuiu muito para isso, que foi o filósofo Rousseau. É um filósofo suíço e na época ele trouxe algumas recomendações na questão da educação familiar, especificamente voltado, né, da educação voltada para a mãe nessa relação com o bebê. E aí, com o surgimento, né, dessas recomendações a partir desse filósofo, ele traz uma fala muito importante para marcar esse momento. Ele traz a seguinte recomendação: conservai-os a partir do instante em que vem ao mundo. Logo ao nascer, apropriai-vos dele. Não o largueis antes que seja homem. Nada conseguireis sem isso. Assim como a verdadeira ama é a mãe, o verdadeiro preceptor é o pai. Então tem uma coisa aí muito importante. Ele dá uma nova função a cada um desses membros parentais. A mãe ganha aí um novo cenário. A mãe passa a ter esse lugar reconhecido, legitimado, né? Esse lugar que é legítimo, esse lugar que é reconhecido, que é necessário. E passa também aí a ter um novo papel social. A mãe, a mulher, a figura feminina, ela passa a ter um novo lugar na sociedade. Então, a partir daí, podemos falar de uma relação nova que passa a ser construída no vínculo materno, no vínculo afetivo materno. Para, né, assim, lembrar um pouco, exemplificar melhor um pouco sobre isso, sobre essa questão desse lugar, desse papel, dessa função, eu quero acrescentar aqui que não é somente a mãe biológica que representa esse papel, que exerce essa função. Quando a gente fala desse lugar materno, a gente coloca aqui, né, assim, para psicologia,
para o entendimento e o reconhecimento dessa função materna, é toda e qualquer pessoa, cuidador, todo e qualquer cuidador responsável que assume esse lugar e estabelece essa relação de vínculo afetivo materno com a criança, com o bebê, né, ao nascer. E que é a partir daí que as relações se estabelecem, que os cuidados são essenciais para a vida de uma criança. E aí também tem uma outra coisa que é importante. Esse vínculo, ele não acontece somente após o nascimento. Muito antes dessa criança nascer, já existe uma idealização, já existe um desejo na mulher, na figura feminina, ou no casal, de como esse vínculo afetivo materno vai acontecer. Existem coisas que são conscientes, aquilo que a gente fala, aquilo que é falado, aquilo que é explicado, aquilo que é exemplificado. Quando, por exemplo, antes de ser mãe, a mãe fala, a mulher, né, fala: ah, quando eu tiver o meu filho, eu quero que ele estude em escola tal. Ah, eu vou matricular em escola tal. Eu quero que ele estude para ser profissional X. Eu quero que meu filho me respeite. Eu quero trabalhar para que ele tenha tudo que eu não tive. Isso é uma fala que é muito comum a gente ouvir das mães ou de casais, né, que estão ainda se planejando, se organizando para receber um novo membro na família. Então, costumamos dizer que isso acontece antes da gestação, acontece durante a gestação, a gravidez, né, durante a gravidez, e a partir do nascimento. A partir do nascimento é como as coisas se concretizarão. Então, aquilo que foi idealizado, aquilo que foi desejado, seja de forma consciente ou inconsciente, consciente é aquilo que você dá conta, que você planeja, pensa, fala com raciocínio, fala com propriedade. Inconsciente é aquilo que você nem se dá conta de que você está falando algo que foi uma experiência vivida na sua infância, por exemplo, na sua relação com a sua mãe, quando você era criança, né? Nessa relação sua com a sua mãe, quando você era criança, e que de repente você traz isso para esse plano do presente, do momento, do seu plano de vida, do seu plano de ser mãe. E esse vínculo materno-afetivo, ele é um processo, ele é contínuo, ele é algo que não cessa. Quando a gente parar para pensar que uma pessoa, um ser humano, ele precisa de todas as condições, não só biológica, física, né, de higiene, de ambiente, proteção, um lugar, né, de proteção, uma família estruturada, mas ele também precisa de um ambiente saudável em termos de saúde mental e em termos de saúde emocional. Dentro desse processo de vínculo materno-afetivo, existe também a saúde da mãe, a saúde mental da mãe, nessa relação. Se a mãe está bem, de forma saudável com as suas emoções, com seus sentimentos, né? Quais são as emoções que aparecem ali naquele momento, né? Com aquele bebê que chegou, com aquela criança que chegou. Se ela está feliz, se ela está bem, tranquila, se ela está recebendo apoio emocional também, né? De todo o suporte emocional
suporte familiar, suporte social, os amigos, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, né? O marido, né? O esposo, o pai. Se ela também está recebendo todo esse suporte emocional, ela também estará saudável para estabelecer esse contato saudável com a sua criança. Então também tem um pouco disso, tá? É também necessário, é também fundamental. Então, quando a gente fala de emoções, a gente fala disso, dessa alegria, dessa satisfação, desse bem-estar, né? Dessa tristeza ou não tem tristeza, dessa adaptação a esse novo lugar, porque tanto a mãe passa por um processo de adaptação, como o bebê também vai passar por um processo de adaptação. E que esses primeiros dias, digamos assim, esses primeiros 90 dias são talvez os dias de mais ajustes, né? Ajustes quanto à rotina, ajustes quanto aos horários, ajustes quanto às condições, né, ambientais, quanto a mãe nesse novo lugar, quanto ao bebê nesse novo lugar, que ocupando esse novo lugar na casa, na família, na vida da mãe. É um processo de interdependência. Tanto a mãe depende desse bebê para ela se sentir bem naquele momento, né? Olhar para o plano dela, para o sonho dela, para a realização dela, como esse bebê também precisa, totalmente necessita totalmente de todos os cuidados, alimentação, higiene, conforto térmico, calor humano, esse toque da mãe, esse contato da mãe, corpo a corpo com o bebê, esse contato emocional, porque embora a criança não tenha noção ainda das, né, condições ambientais, o que se passa ali nessas relações, qual é a emoção que está ali sendo emitida naquele momento, mas a criança sente-se desconfortável se ela não está recebendo esse acolhimento de forma confortável, calma, tranquila, cuidadosa, afetuosa. O bebê, ele tem sensações. Toda a parte sensorial do bebê, ela está ali ativa. A escuta, o toque, né, o tato, o contato. Essa questão de corpo a corpo está ali muito presente. E tudo isso é passado, é transmitido para essa criança. Para essa mãe também, porque no momento que essa mãe também percebe esse bebê agitado, percebe esse bebê inquieto, chorando, não se satisfazendo biologicamente, fisiologicamente, a mãe também recebe essa carga emocional. Então o bebê recebe essa carga emocional e a mãe também. E aí a importância também dela ter esse outro suporte familiar por perto, né, dando esse apoio, esse cuidado, essa proteção, esse amparo, né, esse amparo. Ambos estão sendo amparados. E para, né, que esse vínculo afetivo ocorra de forma saudável, podemos dizer aqui que esse vínculo, ele precisa acontecer de forma tranquila, de forma amorosa, afetuosa, de forma que atenda às necessidades básicas de sobrevivência do bebê, da criança, e também de forma que ele esteja se satisfazendo em termos de acolhimento, em termos de atenção, em termos de paciência, em termos de suporte emocional ali presente. Então, nesse sentido, né, com esses cuidados, com esses elementos, né, dos quais eu citei, podemos aqui falar
de um vínculo afetivo materno saudável. Saudável para o bebê, saudável para a mãe. Saudável no sentido de que esse bebê, ele também vai evoluindo de forma saudável emocionalmente. Saúde mental da criança. E que os próximos anos de vida dessa criança estarão seguros, amparados de forma segura emocionalmente, de forma segura mentalmente, psicologicamente, psiquicamente. Então, tudo que é feito nesse momento, na chegada desse bebê e nesses primeiros anos de vida, ou nesse primeiro ano de vida, eles são condições indispensáveis, fundamentais para amparar seguramente a saúde emocional dessa criança no futuro. Se é uma criança que emocionalmente vai se relacionar de forma saudável com outras crianças, com o ambiente que vai sendo apresentado para essa criança, com outros grupos sociais que essa criança vai sendo inserida, com outros espaços que essa criança vai passando a fazer parte, vai passando a ter contato. Então, também estamos falando aí de um ambiente seguro, estamos falando aí também de um suporte afetivo de apego seguro ou de vínculo afetivo, né? Então, esse apego seguro, ele se dá através da figura feminina, da figura materna, ou a pessoa, o cuidador que representa esse lugar, que ocupa esse lugar e oferece essas condições ao bebê, à criança. E esse processo é contínuo. Então, se eu estou falando de processo, é um processo que vai acontecendo. Precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de continuidade, aprimoramento, para que no futuro seja uma criança saudável, um adolescente saudável, um adulto saudável. Lembrando que os vínculos, eles só vão se ajustando à idade cronológica da criança, à fase de desenvolvimento da criança. Mas quando ela sai da fase infantil, que vai para a fase da adolescência, esse vínculo afetivo materno, ele também continua. Essa mãe precisa também dar esse suporte emocional ao adolescente, né? Quando sai da fase infantil, quando sai da fase de criança. E como é que essa mãe também pode se aproximar quando ele está em outra fase da vida? Respeitando a fase da criança, respeitando a fase do adolescente. O adolescente, por exemplo, ele já não está mais tão acessível para falar, para dialogar, para interagir. Muitas vezes os adolescentes, eles terminam criando um mecanismo de afastamento, de distanciamento dos pais, da figura paterna. E aí os pais precisam, né, a mãe precisa estar muito próxima também desse adolescente, observando, né, vendo o que mudou, vendo que rotina esse adolescente passou a colocar no seu cotidiano, vendo quais são os grupos sociais que ele participa, vendo quais são as brincadeiras que ele está interagindo, vendo como está acontecendo essa interação. Não só entre a família, mas também entre a rede social, a rede de apoio que esse adolescente tem na escola, na família, com os amigos, em outros lugares que esse adolescente frequenta. Então, olhando um pouco lá para aquela questão lá da recomendação do Rousseau, para se tornar homem, esse suporte materno é indispensável, fundamental.
para a saúde mental, para o desenvolvimento desse sujeito, né, desse indivíduo, de uma pessoa. E por fim, né, eu quero colocar aqui que esse suporte familiar, esse vínculo afetivo materno, ele não se trata só de um momento instintivo da mãe. Instintivo no sentido de, toda mulher está pronta para ser mãe. Toda mulher tem as condições necessárias para se tornar uma mãe. Não. Esse processo também é construído. A partir do momento que nasce uma criança, nasce uma mãe. Também nasce um pai. Se é um processo que se dá a partir dessa construção, então é um processo também infinito. Essa mãe está se construindo e se constituindo enquanto mãe de forma infinita para esse filho. Ou cessa quando esse elo se rompe. Quando o filho casa e vai morar fora, né? Quando o filho casa e passa a ter a sua vida adulta, passa a construir a sua família. Se rompe nesse sentido, né? Por questões naturais da vida, do processo natural de desenvolvimento. Mas não pelo fato de que essa mãe não pode ainda dar um suporte. Pode sim. Quantos filhos adultos que já estão no seu convívio familiar, já formou a sua família, também não recorre a uma mãe para ajuda, para uma escuta, para um momento de atenção, de acolhimento, né? Isso também acontece ainda. Então, é essa mensagem que eu deixo aqui para o Dia das Mães, que esse vínculo afetivo materno, ele seja aí ressignificado nesse momento em que nós estamos vivendo, porque é um momento onde cada mãe, nessa nova forma de vivenciar o Dia das Mães, possa encontrar formas criativas, prazerosas, divertidas e de muito afeto para curtir, para comemorar e vivenciar esse momento próximo dos seus filhos ou do seu filho, tá? Um abraço, um feliz Dia das Mães.